Paz seja convosco. Amém. Graças ao Senhor Deus por mais uma noite, sempre chamo de noite solene, né? E bendita, sábado santo do Senhor, em que nós vivemos um tempo sem precedentes, né? Um tempo glorioso. A gente sabe que nós estamos nos escombros da era de Laodiceia, né? E essa era, a era mais imoral de todos os tempos, né? E uma era de muitas blasfêmias, muitas críticas à fé verdadeira. Mas é um tempo imoral, é um tempo que o estado de blasfêmia está declarado contra Deus, né? Mas também um tempo áureo da revelação das Escrituras para o eleito do Senhor Deus. Nós somos privilegiados do Senhor, né? E vamos ler então Jeremias 8:20. Pode ler, filho. Jeremias 8:20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Então, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Esse é o discurso que muitos farão daqui a algum tempo. Passou a cega, findou o verão e eles estão perdidos. E Davi disse, né? Davi falou, pediu ao Senhor, clamou a Deus que jamais ele perdesse a alegria da salvação. E nós estamos num tempo muito difícil, então, cujo título da mensagem é a era das dimensões híbridas, em que tudo está hibridando. O cristianismo é uma forma de se chamar a religião, mas é híbrida. É como disse dia, não tem esquerda e não tem direita, porque os dois sistemas, as duas dimensões, vamos dizer assim, são corrompidas, uma mais que a outra, né? Porque nem quem é da direita e nem quem é da esquerda vive a lei do Senhor Deus. Então não podemos chamar de Gaulle, o presidente dos Estados Unidos, o nosso presidente, como um estadista. Não, porque eles não vivem a lei do Senhor Deus. Eles procuram na híbrida forma de viver o melhor, né? E é o que realmente acontece, né? A nossa Constituição foi mudada, a última Constituição é de 1988, mas já havia acontecido um em 1967, e aí mudou em 1988. E a cada dia, a cada momento que passa, eles mudam alguma coisa ali, procurando, às vezes, até acertar, né? Ou complicar um pouco mais, certo? Então, são leis efêmeras, elas morrem no nascedouro, né? E não satisfaz o povo. E Jeremias disse, lá ele foi taxativo, passou a seca, findou o verão e nós não estamos salvos. Isso não é o discurso de Jeremias, é o discurso do povo naquela hora e o discurso do povo desta hora, né? Então, é uma situação terrível. E nós temos que seguir o que está em Filipenses 4:8. Filipenses. Lá, Deus nos ensina para nós termos pensamentos puros, não pensamentos híbridos. E Paulo também diz que nós não temos capacidade de pensar. E a capacidade nossa vem pela lei do Senhor Deus. Nós temos que viver a lei. Esses são os nossos pensamentos. Pode ler, por favor. Filipenses 4:8. Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo,
Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha aí. Então nós temos que ter nossos pensamentos puros. Pensar naquele que edifica, naquele que é de boa fama, naquele que enaltece, naquele que engrandece, naquele que satisfaz, naquele que traz alegria. Esse é o nosso pensamento. Nós não podemos pensar como pensa o sistema religioso político, que já entramos no sistema político-religioso, né? Que até aqui, até o oitavo silêncio, a religião comandava a política. Mas agora a política vai comandar a religião. Lá naquele dia de Jesus, a política comandava a religião, e o próprio Senhor foi crucificado. Quer dizer, tudo que ele falou para aquele povo, a grande parte daquele povo foi em vão. Eles não ouviram, não creram e o crucificaram. Né? Veja que o religioso, o sacerdote, entregou Jesus para o poder político, né? E o poder político simplesmente entregou na mão da força militar, que a força militar foi lá e o crucificou. Não foi assim? Não foi assim. Né? Crucificou. Mas quem comandava a religião era a política. Todo o Estado de Israel era governado pelos romanos. Né? Eles dominavam tudo. Então, nós chegamos agora, depois de muito tempo, chegamos novamente no sistema político religioso. Então, a política comandará a religião. Né? E a gente nota que a passos lentos, mas contínuos, o Papa de Roma perdeu completamente aquela pomposidade, aquele domínio total. Haja visto que aconteceu, segundo a imprensa internacional, alguns estudiosos, a queda do Papa Bento XVI. Né? Bento XVI. Então, você vê que ali hoje tem dois papas. Né? Um chamado emérito, né? O Bento XVI, e o Papa Francisco como Papa principal. Né? Então, e isso é uma demonstração que o sistema político-religioso está dominando a religião. Né? Está dominando. E cada vez mais. E essa dimensão comunista é a base, os fundamentos do governo do anticristo. Riqueza para poucos, pobreza para os demais. Né? Então, a gente já tem exemplo na Terra, né? Vários países. E veja que o sistema socialista não deu certo em lugar nenhum do mundo. Só trouxe miséria, fome, doença, só isso. Né? E o sistema comunista, que não deixa de ser socialista também, é pior ainda. Né? E o mundo vai chegar nesse ponto. E o apóstolo Paulo falou que havia, mas há um que o detém. Então, algo detém ainda o governo do anticristo. Né? E a ascensão da nossa pátria, como uma das nações mais poderosas do mundo, é o grande sinal da chegada, da manifestação, né, do governo do anticristo. Porque as políticas governamentais vêm da ONU. Né? Então a ONU, ela que cria esse sistema híbrido. Né? A gente já falou sobre as três indústrias satânicas, né? A indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, né? E a indústria, qual a outra? A médica. Né? Essas três. Mas ainda, quem domina a cultura é a ONU. Ela que dita as normas da cultura. E qual é a cultura implementada no mundo todo? É a cultura comunista. Né? É a desagregação da família. Né? Agora, pergunto, quem que elege o nosso representante na ONU? Ninguém, gente. Né? Então eles dominam tudo.
As nossas leis, 99% é ditada pela ONU. Ela é um órgão comunista, é um órgão criado por Satanás. E a ONU, por sua vez, criou o Conselho Mundial de Igrejas, que é outra organização híbrida, né? Um fala contra o outro contra um e tal. Depois chega um dia e eles sentam todos juntos, né? Que é onde realiza o tal do concílio. Então, gente, tudo está aí. E nós não podemos nos deixar dominar por esses pensamentos. É como está lá em Filipenses 4:8. E temos que meditar na lei de Deus dia e noite. E veja que agora, nesse presente momento, hoje, para nós que assim cremos, né? E não usamos o chamado mês intercalar, nós estamos vivendo o 6º dia, né, de Abib, né, 6 primeiros dias do ano. E nós, em princípio, creio eu, já estamos dando uma média de 8 dimensões, né, além do sistema do calendário religioso gregoriano. 8. Eles estão comemorando hoje, né, hoje à noite, o término do ano. E nós já passamos por isso, né, há exatamente 6 dias atrás, né, que coincidiu com o dia 26 de dezembro. Olha que interessante. No dia 25, que é o dia que se comemora o nascimento de Jesus, aquela coisa toda, naquele tempo, naqueles tempos, não havia esse calendário, não havia isso aí, exemplo, não havia isso aí. E veja que é tanta heresia que dezembro significa 10. E ele está colocado como 12º mês, não é? Novembro significa 9. E está colocado como 10º mês. Outubro significa 8. Está colocado como 10º mês. Setembro significa 7. Está colocado como 9º mês. E os outros nomes é nomes de entidades, de representantes de Roma. Deuses e tantas coisas, né? Então tudo está híbrido, o calendário está híbrido, né? Está híbrido. Então veja quão interessante é. Nós estamos começando, nós estamos há 6 dias, né? 6 dias nós estamos já no 9º silêncio. 9º silêncio. É um tempo que a gente não sabe ainda qual a seu interregno, ou seja, qual a sua duração, quanto tempo vai durar, né? E nós também estamos iniciando, né, o fechamento de mais um jubileu, que é 49 anos. 49 anos. Que Israel, que o povo, a igreja judia, a igreja hebraica, guardava, né? Então nós estamos entrando nisso aí. E o que é o jubileu? Está lá em Levítico. O jubileu era uma grande festa, né? Era um ano de festa, de alegria, de folguedo, de regozijo, de perdão, de justiça, né? De libertação. Mas libertação para quem? Para os eleitos de Deus. Era uma festa relativa à libertação, à ascensão, enfim, tudo de maravilhoso para o povo judeu, mas não para os gentios. Não para os gentios, para o povo de Deus, os eleitos. Ora, se a igreja judia é a imagem da igreja gentia, então nós somos uma sombra. Então nós vamos regozijar do mesmo jeito, né? Vai ser um ano então de alegria, de festa, de libertação. Eu não estou dizendo que vai ser o arrebatamento. Estou dizendo que é o arrebatamento. Mas, simplesmente, nós já fomos arrebatados, creio eu, do sistema religioso político. Nós não vivemos isso mais, né? Não vivemos mais. Isso de forma alguma. Então, conclusão.
o milênio dar-se-á um tempo de jubileu, o milênio que eu digo, o arrebatamento, porque tudo está híbrido. Todo tipo de alimentação prejudicial ao ser humano, nos quais estamos enquadrados, né, são mortais. Então, Satanás tem um ódio tremendo da raça humana e quer destruir de qualquer maneira. E sempre levanta os seus híbridos carnais para simplesmente deturparem a palavra do Senhor Deus. Portanto, nós estamos nesse tempo. E as denominações completamente híbridas. O cristianismo é um sincretismo religioso, né? Até usa-se falar que nós somos um povo, um povo cristão judaico, né? Cristão judaico, que vivemos o cristianismo, né? E no cristianismo enquadra a Igreja Católica, os espíritas, os evangélicos, né? E assim sucessivamente, né? Mas, na verdade, isso não é ser cristão. Ser cristão é viver a lei de Deus na sua íntegra, tal qual ela é, e não como gostaríamos que ela fosse, né? Então, essa é a palavra. E já vimos isso várias vezes. Deuteronômio 29, ele fala, né? Ele fala que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, e as reveladas para nós, nossos filhos, para sempre cumprirmos todas as palavras dessa lei. Então, isso nos leva a entender lá Mateus 7, quando eles falaram, mas Senhor, nós expulsamos demônios, fizemos maravilhas, profetizamos em teu nome e tal, fizemos tantas coisas. Ele diz, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É o hibridismo. Você diz ser cristão, né? E que crê no Senhor Jesus Cristo, mas nega a lei que ele próprio trouxe. Então, isso aí é contraditório. Isso aí não é verdadeiro, né? E o próprio Senhor Jesus diz lá em São João 5, pode ler. Meu filho, quietinho. São João 5, 45 até o 47. Pode ler também. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se a pessoa não crê nos escritos de Moisés, não crê em Jesus também. E o que Moisés nos trouxe? A lei? Ele foi o grande legislador. Se você não crê nos escritos de Moisés, como é que você diz que crê em Cristo? Se Moisés de Cristo falou, de Jesus Cristo. Então, é isso que está aí na Bíblia. E como alguém vem e diz que a lei acabou, que isso, aquilo, aquilo outro. Não vamos entrar nesse campo agora. Mas 5,17 de Mateus, Jesus declara que ele não veio para anular a lei. Não veio para anular a lei. Pelo contrário, né? Não passar um jota nem um tio antes que tudo se cumpra. E quando tudo vai se cumprir? Pedro falou. Quando os céus chocam com a terra, havendo um grande cataclismo, né? E que os ímpios serão queimados no fogo. Então, a Bíblia diz que a Jerusalém Celestial iluminará a terra. E depois nós vamos entrar nesse assunto também muito interessante, né? Então, conclusão, nós estamos no tempo do fim. Nós estamos a um passo do tempo do fim. E muitos só pregam que a lei não existe. Mas leia Levítico capítulo 18, versículo 8. Não é 8 e 18, não? Isso. É o contrário. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Não, filho, Levítico 18, 8.
Pode ler. Aqui está 8, 18. Não, está errado. 18:8. Aí. Não descobrirás a nudez da mulher de teu Isso. pai, é nudez de teu pai. Isso. Um homem tem a sua esposa, se separa dela, ela falece, alguma coisa acontece. E ele vai ver com outra. Não é a mãe do filho dele, mas ela é madrasta, no caso, né, que se fala, né? Mas é a mulher do pai dele. Então ele não pode descobrir a nudez desta mulher. Porque se ele fizer isso, ele fere a lei do Senhor Deus. Ah, mas isso é coisa de Moisés? Só acabou? Então abra aí 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua mulher de seu pai. Olha aí. Paulo está falando sobre a lei. Ele está aplicando a lei. E ainda vai mais longe. Que seja entregue a Satanás para que seja salvo no dia do Senhor. Quer dizer, uma rigidez. Né? Nós não temos que ser meio termo. Não. Nós temos que viver a lei, aplicá-la tal qual ela é. E amém. Né? Se a Torá diz que é assim, tal coisa, nós não vamos divergir, não vamos mudar. Mas o sistema denominacional é que faz isso. Então ele simplesmente fere a lei. E Jesus falou, Moisés de mim falou. Pode ler também Lucas 24, 44, nós vamos encontrar isso. Nós não podemos ferir a lei. Nós não podemos relegá-la a um plano inferior. Não, nós temos que viver a lei tal qual ela se apresenta. E disse-lhe, são essas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Olha aí. Tudo que está nos salmos, nos profetas, no Velho Testamento, fala de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como é que nós podemos, então, gente, relevar, deixar a lei sem ação sobre nós? Não, de jeito nenhum. Ela tem que ser imperiosa sobre nós. Né? E Efésios 2:14, Jesus fala algo interessante sobre a lei. Olha aí, 2:14 de Efésios. Ele diz, pode ler. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Então vejam bem que coisa interessante. Ele derrubou a parede da separação, ele uniu. Então Jesus Cristo é lei para os gentios e Jeová lei para os judeus. Mas é o mesmo. Ele se manifestou em 3 dimensões, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. São João 14, ele revela isso com muita profundidade. Né? 14:16, lê para mim, 14:16, o 17. Olha aí. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha aí, habita convosco e estará em vós. Quer dizer que é ele mesmo. 3 dimensões. Mas aos olhos dos incrédulos, não, o Filho faz uma coisa, o Pai faz outra, o Espírito Santo faz outra. É o mesmo, gente. É um só Deus. Não existe Santíssima Trindade. Então, veja que a fé está híbrida. Né? A fé está híbrida. Quem crê em Santíssima Trindade, ele não vive a lei de Deus. Lá em Êxodo 20, você não pode adorar a mais de um Deus. Né? Então, a fé está híbrida. E nós não podemos entrar por esse campo. Né? Agora, o livro de Levítico é um livro muito interessante. E ele traz muitas
e gloriosas informações para nós. Leia Levítico 2:11. Agora vamos falar um pouco sobre o alimento. 2:11. Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum ofereceis oferta queimada ao Senhor. Tá vendo? Você não pode pegar um alimento cheio de fermento e agradecer a Deus, oferecê-lo a Deus e depois se alimentar. Não. Contrariou a lei do seu Deus. Porque o fermento, ele é cancerígeno. E hoje, está tudo fermentado. Tem fermento de todo tipo nas nossas alimentações. As indústrias trabalham nesse sentido, causarem doenças. A farmácia, a indústria farmacêutica, ela trabalha para fazer remédio. Remédio não cura, né? Não cura. O Hipócrates, o pai da medicina, diz: seja o alimento o teu remédio, e o remédio o teu alimento. Mas remédio não cura. Então, seja o alimento a sua saúde, e a saúde o seu alimento. Toda e qualquer enfermidade, ela em princípio é de origem nutricional. É alguma deficiência na alimentação que nós estamos usando. E um dos piores males é o fermento. Moisés, quando saiu do Egito, o que ele disse? Lança fora o fermento. Porque ele viu que o povo estava usando fermento e ficando enfermo. Lança fora o fermento, tome ervas amargas e caminhe. E caminharam. Não é? E o que faz o povo hoje? Ele come o fermento no alimento, toma tudo doce e vai dormir. Ao contrário. Mas ele ensinou. Daniel ensinou que a gente tem que comer legumes, né? Daniel capítulo 1, versículo 10 em diante, legumes. Então, gente, a lei de Deus é para a nossa sobrevivência, para nós vivermos aqui nesse mundo híbrido e perdido. Nós temos que seguir a Torá, renunciar ao mundo e ao pecado. Amém? Então, nós vamos fazer uma pausa e vamos continuar com esse assunto, né? E que Deus permaneça nos abençoando, nos enchendo de sua graça e do seu amor. Amém? Paz seja convosco. Amém.